Fala galerada louca! Como que vocês estão? Hoje a gente vai ver hidratos de carbono, carboidrato, açúcares, mas a gente gosta de comer e que não pode comer tanto, fica gordinho que nem eu. Acompanha com a gente, pelo amor de Deus, estuda, pelo amor de Deus. Carboidratos. Quem vai ajudar pra gente é o Luigi. Cala a boca aí, Luigi, se você não entende de bioquímica. E hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre os carboidratos. Que delícia! Amamos carboidratos, especialmente nós. Nós que somos gordinhos. Bom, o que são os carboidratos? Galera, são os açúcares. Carboidratos, exatamente, a gente vai ter que lembrar disso daqui, não é? Ele é um hidrato de carbono, não é? Então, na verdade, o que a gente vai encontrar nos carboidratos? Vamos encontrar hidrogênios, carbonos e oxigênios. E esses açúcares aqui, eles têm muitos papéis como biomoléculas. Eles podem ser fontes de energia. Então, marquem aí, ó. Fontes de energia, certo? Eles podem ser também, além dessas fontes, eles podem armazenar. A energia. Aí com as gordurinhas, por exemplo, né? Então, eles podem participar aí no armazenamento de energia. E quando a gente fala isso daqui pode acontecer tanto nas plantas como nos animais. Então, por exemplo, o amido nas plantas e o glicogênio nos animais. Ele pode também ter, além desses dois aqui, o papel estrutural. O que seria o papel estrutural? A gente tem, por exemplo, a quitina, que participa aí no exoesqueleto de vários animais que a gente vai ver hoje. Certo? Então, olha que legal. A gente precisa entender realmente os carboidratos porque eles têm papéis fundamentais, como fonte de energia, armazenamento de energia e até papel estrutural em alguns animais. Ok? Então, vamos lá. A gente precisa aprender mesmo os carboidratos. O que vai acontecer, galera? Os carboidratos, eles têm as suas classificações e a sua divisão. Vamos começar, então, estudando a respeito da classificação deles. Então, vamos começar aqui com os monossacarídeos. Bom, o que vai influenciar na classificação dos nossos carboidratos? A primeira coisa é que o número de carbonos, não é? Ele vai participar aí nessa classificação. Os monossacarídeos, então aqui, ó, a gente vai participar apenas de uma molécula, não é? De açúcar. E essa molécula, ela pode ter 3 carbonos, ela pode ter 4 carbonos, ela pode ter 5 carbonos, 6 carbonos e até 7 carbonos. Só que tudo isso daqui vai estar conectado em apenas uma molécula, certo? Em apenas uma junção. Todos esses monossacarídeos, eles vão terminar com o nome ose. Então, por exemplo, aqui vai depender só do número mesmo. Eu posso ter uma triose, eu posso ter uma tetrose, eu posso ter uma pentose, eu posso ter uma hexose, eu posso ter um heptose, certo? Então, o nome, o que ele vai acontecer, galera? Ele vai depender aqui da quantidade que eu tenho de carbonos. Então, pode ser uma triose, uma pentose e tudo mais. Eu tenho alguns que são famosinhos aí no mundo dos carboidratos. Por exemplo, eu posso ter aqui uma hexose, esse carinha aqui, certo? Na verdade, eles são o maior número de monossacarídeos que vão aparecer, vão ser as hexoses. Quais são algumas famosas que a gente vai ver? Por exemplo, o glicogênio. É famosinho, tem várias curtidas. Ele tem pode ser também uma frutose, também tem várias curtidas. Eu tenho uma galactose,
também tem várias curtidas. E vocês percebem que não é tão difícil a gente imaginar onde eles aparecem. Por exemplo, o glicogênio, a gente vai ver que é uma maneira aí do corpo ter energia, então vão aparecer nas células animais, por exemplo, do fígado e do músculo. Frutose, onde será que você acha que aparece a frutose? Não é? Vai ser o açúcar das frutas. Galactose, puxa, é o açúcar da Via Láctea, pelo amor de Deus. Não, leite, não é? Não lembra leite, essa palavrinha aqui? Porque é leite. Então, galera, por favor, tenta imaginar aqui os nomes, vocês já conseguem identificar certinho o que está acontecendo. Bom, essas são as hexoses famosinhas, mas eu também tenho pentoses famosas. Pentoses famosas. E mais pra frente a gente vai falar sobre elas. Quem que são as pentoses famosas? Por exemplo, eu tenho a pentose, eu tenho a ribose e eu tenho a desoxirribose. Parece que a gente já viu isso, né? Será que tem a ver com isso daqui, ó? Esse desenho lindo que eu estou fazendo? Sim, ó. A desoxirribose, ela vai aparecer nos ácidos nucleicos e a ribose também, né? Isso daqui vai aparecer no RNA, isso daqui no DNA. Então, olha só como que é importante a gente entender... como é bom a gente entender de hidratos de carbono ou carboidratos. Bom, até aqui tudo bem? Dúvidas, sugestões, ataques de pelanca, nada disso dá para entender, não é? Monossacarídeos, belezura. O que eu posso ter também, vamos aproveitar aqui, ó, para ficar bem bonitão. Luigi, sai daí, por favor. Vamos fazer um cantinho aqui, ó. Vamos fazer um cantinho lindo, maravilhoso. A gente tem também os disacarídeos. Bom, é só você imaginar e tentar ver a dificuldade de entender o que é o disacarídeo. Bom, se o monossacarídeo, eu tenho uma molécula só de carboidrato, o disacarídeo vai acontecer o quê? Pelo amor de Deus, né? Eu vou ter a junção de duas moléculas de monossacarídeo. Eu também posso chamar isso daqui de oligosacarídeo. Mas desde o ensino médio eu sempre decorei esse com o di e ficou ele mesmo. Ele tem uma fórmula geral, não é? Falando em fórmula geral, eu acho que eu deixei passar uma coisa bem importante aqui pra gente, não é? Os carboidratos, eles possuem uma fórmula química geral. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, fórmula geral. Dá para entender que é uma fórmula geral isso daqui? Qual que é a fórmula geral dos carboidratos? É assim, ó. CN, H2O, tem um porquê isso acontecer, que é a liberação de água, depois a gente vai ver mais pra frente. Então, a fórmula geral do disacarídeo, como vai ser? Vai ser o C12H22O11. Lembrando que o disacarídeo é uma união de dois monossacarídeos, ok? Bom, essa é a fórmula geral, mas eu tenho nomes bonitinhos na química, sim. Por exemplo, eu tenho a sacarose. O que vai ser a sacarose? Vai ser a junção de uma molécula da glicose mais uma molécula de frutose. Onde eu encontro isso daqui? Eu encontro isso daqui na cana-de-açúcar. É um carboidrato especial, um disacarídeo. Eu posso ter também a lactose. O que vai ser a lactose? Vai ser a glicose, uma molécula de glicose, junto com a galactose. Galactose. Onde eu vou encontrar isso daqui? No leite, né? Olha que nome que lembra muito, né? Lactose, galactose. Então, se eu tenho uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose, eu tenho a lactose que eu encontro no leite. Eu posso também ter a maltose. O que é maltose? Vai ser a união de uma glicose mais uma glicose. Então, se eu tiver a junção de duas glicoses, eu vou ter a maltose. Onde eu encontro isso daqui? Na digestão do amido. Daqui a pouco a gente vai ver aí nas plantas, né? Então, isso daqui é o cantinho do disacarídeo, a junção de dois monossacarídeos. Vamos lá, galera, então, agora para outra
parte dos carboidratos, que são os polissacarídeos. Bom, monossacarídeo 1, disacarídeo 2, polissacarídeo são muitos, são polis, são várias moléculas de carboidratos. Qual que é a nossa fórmula geral para o polissacarídeo? A fórmula geral vai ser assim, ó. Gente, minha letra é horrível, tá? C6, H10, O5, e eu posso aqui ter, posso não, eu vou ter um N, e esse N sempre vai ser maior ou igual a 10. Então, imagina o seguinte, se aqui for 10, eu vou multiplicar tudo por 10. C, 60, H, 100, O, 50. Então, eu sempre vou colocar, multiplicar por 10. Os polissacarídeos são eles, galera, que vão armazenar energia. Porque imagina essa junção de muitas moléculas, né? Imagina muitas moléculas juntas desse tamanho, dessa estrutura. Então, ele vai armazenar energia. Quem que vai armazenar energia? Por exemplo, nas plantas vai ser o amido. E nos animais, na gente, o glicogênio. Então, tá aí 2 exemplos de polissacarídeos. Pode ser também, como a gente já tinha visto, que esses polissacarídeos eles vão ser também componentes estruturais. Então, é um componente estrutural, tanto em plantas como em animais. Quem que vai ser, por exemplo, um componente estrutural? Na parede das células vegetais, a gente tem celulose. E nos animais, a gente tem a quitina, que faz parte do exoesqueleto. Você já comeu um camarão, por exemplo? Então, na parte do exoesqueleto do camarão, a gente encontra a quitina, que é um polissacarídeo. Como que isso funciona, gente? Vamos dar um exemplo aqui de como que isso daí, no nosso organismo, ele vai funcionar. Então, galera, como que isso daqui vai funcionar? Como que no nosso organismo, tanto nos animais, como também no organismo das plantas, esses polissacarídeos eles vão agir? Bom, a gente viu que o amido, né, é um polissacarídeo de armazenamento de energia que a gente encontra nas plantas. Só que o que acontece? Aí ele é um polissacarídeo, ele é muito grande, ele é enorme. Então, quando a planta for precisar dessa estrutura, ela não vai conseguir mexer na parte da digestão, porque é muito grande. Então, o que vai acontecer? Tanto nas plantas como nos animais, a gente tem enzimas. O que são enzimas? Ela vai participar aí de reações químicas da parte do metabolismo, ela vai acelerar, né, essas reações químicas, e a gente vai ver daqui a pouco como que elas funcionam. Então imagina que tem uma molécula gigante aqui, ó. O que ela vai ter que fazer? Bom, eu vou ter que pegar e vai ter que passar pelo processo de digestão, certo? Vai ter que passar pelo processo de digestão, e esse amido que é gigante, ele vai transformar em moléculas menorzinhas, bem pequenas, menores, não é? Que vão ser a glicose. Quando eu pego a glicose, daí sim a minha célula ela vai conseguir trabalhar. Então imagina o seguinte, ó, o amido gigantão, eu vou passar por digestão, vai precisar das enzimas, que são esses aceleradores metabólicos, até transformar em coisas bem menorzinhas, que daí eu vou conseguir absorver, que é a glicose. E, por exemplo, isso é nas células vegetais, mas eu também tenho nas células animais. A gente aprendeu, por exemplo, que um polissacarídeo enorme que a gente tem é o glicogênio. E o glicogênio, ele vai trabalhar na parte da energia, né? Na liberação de energia do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? Eu também vou ter a participação de enzimas aqui, esses aceleradores, e eles vão sofrer degradação num processo bem da hora que nosso corpo vai fazer. Então, por exemplo, onde eu encontro o glicogênio? Eu encontro na parede do fígado, encontro no fígado e no tecido muscular. Então, quando ele sofre a degradação,
ele vai passar esse glicogênio, que são células... que são... Quando sofrer degradação, esse glicogênio, que é uma estrutura enorme, gigantesca, ele vai sofrer degradação e vai ficar bem pequenininho. Vai se transformar em glicose também. Daí a minha célula ela consegue absorver e vai conseguir passar e usar essa energia. Certo? Então, é isso que acontece com esses polissacarídeos gigantes. Só que a gente falou que, além de armazenar energia, ele também é um componente estrutural. Onde a gente acha, então, esse componente estrutural? Se a gente for falar das células vegetais, então imagina isso daqui como uma célula vegetal, a gente vai encontrar nas paredes das células vegetais a celulose, que também é um polissacarídeo, que trabalha, ele é gigantesco, e ele vai trabalhar na parede celular para dar resistência mecânica para as células, certo? Então, a célula vai estar aqui, e aqui vai ter a parede celular, que é formada de celulose, um polissacarídeo gigantesco, ok? O que acontece, alguns detalhes interessantes da celulose? Bem, animais, nós não conseguimos digerir a celulose. Por quê? Porque nós não temos a enzima. Então, nós não temos a enzima para digerir essa celulose. Percebam que eu sempre preciso de uma enzima para fazer a digestão. Por exemplo, a gente tem enzimas que já trabalham na nossa boca, como a amilase salivar, que vai transformar coisas gigantescas em coisas pequenininhas. Eu estou com um problema com a palavra menor. Essas coisas pequenininhas. Então, no nosso caso, nós não temos a enzima, nós não temos esse acelerador metabólico para pegar a celulose, que é gigantesca, e diminuir, transformando ela em coisinhas pequenininhas. Nós não temos, né? Quem que vai ter? Só algumas bactérias que vão ter. E o cupim, o desgramado do cupim, né? Que acaba com as nossas coisas aí em casa. Daí eles têm. Eles são felizinhos porque eles têm essa enzima e eles conseguem trabalhar com a celulose e tem a enzima certa para fazer isso daí. Para que serve, então, a celulose no nosso corpo se a gente não tem a enzima? Bom, ela vai aumentar o bolo fecal, certo? Então, vamos colocar essa palavra linda aqui, né? O bolo fecal. É por isso que você tem que comer, para você ter um intestino bonitinho e um cocô bonitinho, você precisa da celulose. Então, coma, por favor, isso daqui. Então, essa é uma parte do componente estrutural que a gente tem nas plantas. Ela dá resistência mecânica para as plantas. Mas só nas plantas? Não, senhor. A gente tem também nos animais. Lembra que a gente falou? Que é a quitina. A quitina é um polissacarídeo gigantesco também. E ela faz parte também da resistência mecânica, mas ela vai ter papel principal na formação do exoesqueleto. Parte de fora, na parte para dar resistência mecânica aos animais. E onde a gente encontra? A gente encontra nas lagostas, a gente encontra nos camarões, a gente encontra nos insetos. Então, essa quitina também ela vai dar resistência no exoesqueleto, faz parte dessa formação e é muito importante. Então, só para a gente lembrar, os carboidratos. Resumão, galera. Então, os carboidratos, lembrando que são hidratos de carbono, vai ter hidrogênio, vai ter oxigênio. Eles são fontes de energia, eles armazenam energia e têm papel estrutural. Essa é a fórmula geral. Os monossacarídeos, mono, um só. Então, é uma molécula só que compõe os carbonos, o hidrogênio e o oxigênio. E eles têm nomes especiais de acordo com os carbonos que a gente vão ter. Os disacarídeos, duas moléculas de carboidratos. E as famosas são a sacarose, a lactose e a maltose. E também a gente vai ter os polissacarídeos, que são as estruturas gigantescas de açúcares. Lembra, gente, carboidrato é açúcar. Então, para que ele vai servir os polissacarídeos? Para armazenar energia e como componente estrutural. Nas plantas, a gente tem a celulose.
ela dá resistência para essas plantas. Nós não temos a enzima que vai transformar isso daqui, essa estrutura gigante do polissacarídeo, em menores, só as bactérias e os cupins que tem. Lembrando que para a gente pegar a estrutura gigante dos polissacarídeos e transformar em menorzinhas, a gente precisa de uma enzima para sofrer digestão, para sofrer degradação. E nos animais, além das plantas que têm a celulose, não é? Para dar resistência, nos animais a gente também tem, que é a formação do exoesqueleto das lagostas, dos camarões e dos insetos. Beleza, galera? Estuda, pelo amor de Deus, estudem. E não se esqueçam de dar o curtidinho aí no nosso canal. Ajuda a divulgar, por favor, que isso vai ajudar para que outras pessoas entendam também como funcionam os carboidratos. Falou, galera!